Paz do Senhor, igreja. Amém? A paz do Senhor. Quero convidar a equipe de louvor a vir cá para o altar, a equipe escalada da noite. E toda a igreja abre em Salmo 42. E que você já tenha liberdade em exaltar o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui e ainda não tirou um tempo para você ouvir Deus falar com você. Então deixa o Espírito Santo trazer do alto essas palavras ao teu ouvido e sela elas ao seu coração. Todos encontraram? Salmo 42. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1 diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Vamos lá para o último versículo desse capítulo, versículo 11. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer para o Senhor que a sua alma, a partir desse momento, não está mais abatida, porque você está alegre, porque você chegou no melhor lugar que você poderia escolher. Você veio à casa do Pai, você está na casa onde nós chamamos casa de oração. E hoje não é apenas um culto, mas hoje é um dia, o primeiro domingo de cada mês, aonde a igreja do Senhor Jesus tira para renovar as alianças com o Senhor. Talvez a sua aliança esteja intacta, linda, maravilhosa. Mas ainda assim eu convido a você dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso que as minhas alianças estejam sendo renovadas nesse culto. Eu preciso sentir a tua graça, o teu Espírito Santo agindo na minha vida. Eu não sei você, mas eu preciso. E é por isso que eu quero convidar você a orar em cima dessa palavra que nós lemos. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda a louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Talvez você tenha chegado até aqui hiper mega feliz, mas talvez você está com o corpo doendo, cansado, e sabe que vai ter alguns boletos para poder pagar bem no início desse mês. Mas eu quero levar você muito mais do que colocar só essas necessidades para o Senhor. É você dizer para Ele: Senhor, toma minha alma, faz em mim o teu querer, e deixa que o resto Ele cuida. Deixa que o mais Ele sabe o que fazer, sabe do que você precisa. Amém? Fecha teus olhos aí e convida o Espírito Santo para poder trazer à sua alma um toque todo especial. Pai querido, nesta hora, neste momento, Senhor, juntamente com a tua igreja, eu quero, ó Pai, unir a minha fé e dizer ao Senhor: Tu és, ó Pai, o dono das nossas vidas, o dono do nosso sentimento. Tu és o nosso Pai e o nosso Salvador. Toma, Senhor, cada um que já chegou até aqui, e que nós possamos, ó Pai, ser ricos em ouvir a palavra do Senhor, em ouvir a Tua boa voz,
e que o teu Espírito Santo venha ministrar nas nossas vidas, e que desde o menor até o maior que já está aqui, que nós possamos adorar o Senhor, porque a Ti toda honra e toda glória. Juntos, ó Pai, como família do Senhor, eu entrego, meu Deus, a nossa alma e dou uma ordem para que nós possamos nos alegrar, nos bendizer, porque é na Tua força, Senhor, que nós estamos aqui. É na fé que temos do Senhor que nós estamos, ó Pai, neste lugar, buscando o Senhor, para podermos sair daqui diferente e melhores do que quando chegamos. Pai amado, vem trazer do Teu refrigério sobre todos nós, ó Pai, que a equipe de louvor venha ser totalmente usada por Ti, para a honra e glória do Teu nome, e que possamos, ó Pai, juntos com a Tua igreja, adorar Teu santo nome. Que as crianças que aqui estão, possam sentir o desejo de cantar louvores, de dançar na Tua presença, de levantar as mãos para o alto, sabendo, ó Pai, que a Ti, ó Deus, pertence toda a honra e toda a glória. E se você que é a igreja do Senhor Jesus, concorda com isso, diz amém, diz glória a Deus, e levante as tuas mãos para o alto, joga elas lá para o 3º, 4º, 5º andar, e aplaude o Senhor para a glória de Deus. João 1:29. João, Evangelho, capítulo 1, o versículo 29. Todos encontraram? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para cá. João Batista estava batizando no deserto. Havia uma multidão de pessoas. E de repente ele olha e vê uma pessoa diferente. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Messias, mas Deus revelou para ele: eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta o dedo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daqui a pouco a gente vai entrar. Abre em outro texto para mim, em outro livro, Mateus 11, agora o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 11, Mateus 11, o mesmo João Batista, Mateus vai falar sobre ele. João Batista agora está preso, numa cadeia, num presídio, e ele está sendo condenado à morte. Ele não vai sair dali vivo. E ele ouve falar de Jesus que estava pregando o Evangelho, aquele Jesus que ele batizou. Olha o versículo 2 e 3. Vamos ler um para você entender. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? Só até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua bendita palavra. Libera uma unção nela,
A unção vai através da tua palavra. A minha voz só alcança os ouvidos, mas a tua palavra alcança o coração. Então, Espírito Santo, o Senhor é encarregado de levar esta palavra no coração do seu povo, Senhor, da tua igreja. Quem é ovelha, ouve a sua voz. Quem é ovelha, entende que a palavra é para ele. Espírito Santo, fale com cada um de nós. Hoje é uma noite especial, é uma noite ceia, é uma noite da gente fazer uma reflexão da nossa vida, é uma noite da gente fazer uma autoanálise, da gente olhar para dentro de nós. Não é olhar para fora, para a vida de ninguém, é olhar para a nossa vida e ver como a gente está. Então o Espírito Santo fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Olhe para cá. Qual a diferença entre um poder de Deus e uma presença de Deus? A mensagem hoje é: o que o poder de Deus faz na vida do ser humano? E o que a presença de Deus pode fazer na vida do ser humano? O que o poder de Deus pode fazer na minha vida e na sua vida? E o que a presença de Deus pode fazer na minha vida e na sua vida? Perceba uma coisa, nós lemos aqui alguns versículos de 2 livros, lá em João e em Mateus. Fala da vida de um homem, de um grande profeta. A Bíblia fala que entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Então, um grande homem de Deus, que teve um período curto, porque ele falava a verdade explícita. Ele não escondia a verdade, ele falava a verdade na cara, na lata, pronto para morrer. Era um profeta de Deus. Você vê que ele teve uma grande revelação quando apareceu Jesus no meio da multidão para ser batizado. Eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. O Senhor vem a mim para eu batizar o Senhor? Não. Ele olha para a multidão e aponta o dedo. Este é o Cordeiro de Deus. Esse é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não conhecia Jesus, mas Deus revelou para ele. Presta atenção numa coisa: poder de Deus, o poder de Deus pode operar milagres. O poder de Deus pode revelar oculto, aquele que está escondido. O poder de Deus pode curar vidas, pode libertar vidas, pode transformar vidas. A ação do poder de Deus estava em João Batista. O poder de Deus estava sobre João. Ele olha e reconhece que aquele homem era um homem de Deus, e fala: eis o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno, eu não mereço desatar a sandália dos seus pés. Em outro momento, João está preso de pregar o evangelho. Herodes mandou prender João, uma raiva tremenda. Depois a cabeça dele foi entregada numa tigela, numa bacia, numa bandeja. Uma versão fala bacia, uma bandeja para o rei. Mas ele não negou Jesus lá dentro da cadeia, mas ele duvidou. Ele ouviu falar que Jesus estava operando milagres, ensinando nas cidades. Ele mandou 2 discípulos ir até Jesus onde ele estava e pergunta a ele se é ele mesmo o Messias que foi enviado por Deus para salvar o pecador. Pergunta a ele se é verdade. O que entrou na vida desse homem? Dúvida. Aí os discípulos falaram: João Batista está preso, e mandou perguntar se é o senhor mesmo que é mestre. Ele falou: fica comigo um pouquinho. Diz a Bíblia que ele operou vários milagres,
sinais, prodígios, que eles começaram a acreditar e voltaram para trás para falar: João Batista é o homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ô Sandra, vem aqui para frente um pouquinho, por favor. Sobe aqui no altar. Imagina o Sandro como se fosse o João Batista, um profeta. Glória a Deus, é homem de Deus. Deus revela para ele, porque o poder de Deus estava sobre João, sobre por cima. E João apontava o dedo: eis o cordeiro. Obedece aí. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado. Olha só, que revelação. Em outro momento ele vai preso e começa a duvidar: será que ele é o cordeiro mesmo? Presta atenção no detalhe: o poder estava sobre ele. Senhor Lourenço, vem aqui na frente, por favor. O senhor também é um homem de Deus, ué? Não, vou colocar 2 homens aqui no altar. Glória a Deus, fica do lado de cá, Senhor Lourenço, por favor. Olha como Deus operava. Antes de Cristo, Deus operava de uma forma. Depois de Cristo, Deus opera de uma outra forma. Até quando Cristo estava peregrinando nessa terra, pregando o evangelho, ensinando os seus discípulos, fazendo discípulos, o Espírito Santo estava sobre eles. Sobre eles. Deus não tinha derramado o poder de Deus neles, mas estava sobre eles. Esse poder, para que serve esse poder? O poder de Deus serve para revelar aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso é o poder de Deus. Porém, o poder de Deus pode gerar dúvida. No Novo Testamento, depois da morte de Cristo, veio um homem de Deus chamado Paulo, que se converteu. Ele era Saulo, converteu em Paulo. O poder de Deus não estava sobre Paulo, estava em Paulo. Olha a diferença. Cristo não morava dentro de João, estava por cima de João. O poder de Deus, o próprio Deus estava por cima dele. Paulo, o Espírito Santo estava dentro dele. A Bíblia fala que Deus veio fazer morada. No Velho Testamento ele morou no tabernáculo. No Novo Testamento, na vida do Espírito Santo, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Aonde estava João quando negou, quando duvidou de Cristo? Onde ele estava? Numa cadeia. Mas Deus revelou para ele uma verdade oculta, que nem ele sabia. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele estava na cadeia cheio de dúvidas. Será que é mesmo? Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Sabe aonde Paulo parou um dia? Dentro da cadeia, Paulo e Silas. E Paulo e Silas dentro da cadeia não duvidou do poder de Deus, não duvidou de Jesus, não duvidou da igreja. Lá na cadeia, Paulo e Silas, o que eles fizeram? Oravam e louvavam a Deus. Presta atenção numa coisa: quem tem somente o poder de Deus pode testemunhar, que a Bíblia fala que o Espírito Santo veio com poder para a gente ser testemunha em Jerusalém,
em Judeia, em Samaria e em toda a terra. A Bíblia fala que o poder de Deus vem sobre a nossa vida, que é a autoridade que Deus nos dá, para pisardes em escorpiões e serpentes, e nenhum mal nos causará dano. Isso é o poder de Deus, glória a Deus. Mas quem tem somente o poder de Deus e não tem a presença de Deus na vida dele, a sua vida pode não ser transformada. Vamos aplaudir o Senhor por esses irmãos? Muito bem. Agora vou entrar na mensagem. Quando eu falo de Deus, é uma coisa. Quando eu falo com Deus, é uma outra coisa. Quando eu falo de Deus para alguém, o ambiente muda, pessoas podem mudar, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser transformadas. Quando eu falo de Deus para a vida de alguém, esse ambiente aqui, o poder de Deus vem, o poder de Deus começa a manifestar, porque o Espírito Santo é como se você começa a ler a palavra e espalha a palavra, o Espírito Santo começa a trabalhar, e o Espírito Santo é o poder de Deus. Esse poder de Deus pode curar vidas, pode salvar vidas, pode libertar vidas, é o poder de Deus, é o poder que está na palavra. Só que uma coisa que o poder de Deus não faz, é aquilo que a presença de Deus na nossa vida faz. Falei falar uma coisa, de todo o coração. Há pessoas que vão para o inferno, pregando o Evangelho e sendo usado de Deus para curar pessoas, para libertar pessoas, porque o poder de Deus está sobre ela, está sobre ela. Mas a presença de Deus não está nela. Se a presença de Deus está na nossa vida, nós temos que fazer a diferença. Quando o poder de Deus está na nossa vida, a gente pode cair na unção, a gente pode dar gargalhada em unção, a gente pode perder o tempo, o espaço, a gente pode, irmãos, ser apaixonado no momento do poder de Deus. Isso é o poder de Deus sendo manifesto. Porém, é a presença de Deus que vai transformar a nossa vida interior. A presença de Deus é que vai transformar totalmente a minha vida. Nós deveríamos, antes da gente usar o poder de Deus, desfrutar da presença. Abrir a porta do coração e falar: Senhor, entra, faça morada. No Salmo 91 fala bem-aventurado, né? Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar nele. Agora a Bíblia fala que ele habita em nós. Presta atenção numa coisa. Uma coisa é você entrar nele, outra coisa é ele entrar em você. Uma coisa é você adentrar na igreja, outra coisa é a igreja adentrar em você. Uma coisa é você exercitar um ministério, outra coisa é o ministério entrar em você. Quando você entra na igreja, você pode sair dela, mas quando a igreja entra em você, você não consegue sair dela. Quando Deus entra em você, você dá lugar para Ele, irmão, não tem como sair. Aonde a gente vai, a gente leva a presença. Aonde a gente vai, a gente leva a presença dEle. Você transforma o ambiente com a presença. Todo culto não quer dizer que Deus não esteja presente. Claro que Deus está presente com você todos os dias. Mas todo culto você sente, não sente? Sente alguma coisa? Sente um arrepio? Sente aí? Esse sentir é da alma. Esse sentir não é a presença, é o poder de Deus sendo manifesto. Daqui a pouco a gente vai embora, a presença de Deus vai com a gente, mas o poder não. A gente vai lanchar, uma lanchonete, o poder de Deus não vai estar com a gente, mas a presença dEle vai estar com a gente. Daqui a pouco a gente vai para casa, o poder de Deus não vai com a gente, você não sente o poder. A presença vai com você, e a presença você não sente.
A presença você desfruta dela. A presença você valoriza ela. A presença você crê que Deus está presente. Experimenta fazer uma oração de doido, de louco. Na sua casa, põe 3 cadeiras. Ah, pastor, a teologia, não diga isso, irmãos. Esqueça a teologia. Esqueça. Queira ter uma experiência com Deus fora da teologia. Convida o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sentar nessas cadeiras. E você vai falar com Ele, conversar com Ele. Experimenta fazer isso. Experimenta. Experimenta orar, sentindo e vendo e crendo que Ele está presente. Vendo com os olhos da fé. Aí o poder de Deus vem. Quando você começa a orar, quando você começa a adorar, em qualquer lugar que você esteja, a presença de Deus começa a manifestar o poder. Começa a manifestar o poder de Deus. Agora, como é que eu alimento a presença de Deus na minha vida? Lembra da palavra de domingo? Se não tem lenha, não tem fogo. Se tem cinza, tem que arrancar ela. Como é que eu alimento a presença? Será que eu tenho vida de oração? Será que nós temos vida de oração? Você sabia que a gente não sabe orar e não sabemos pedir? Mas quando você tem a presença de Deus, você não precisa nem saber orar. O Espírito Santo intercede por você, com você, para você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala por você. Assim como Ele fala à igreja, Ele fala a Deus por você e por mim. Quando a presença de Deus está viva dentro de nós, como é que Deus está na sua vida? Ele está sendo alimentado. Como é que eu alimento Deus na minha vida, a presença dEle na minha vida, querido? Como é que nós fazemos isso? Quando eu ando no Espírito, eu arrebento a minha carne. Eu alimento Deus na minha vida. Quando eu ando no Espírito. Aí a gente pega aquele versículo isolado, que a Bíblia NVI, cuidado com as versões que você usa para estudar. Se você pega uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, é uma Bíblia simples de você estudar, porém, com mais facilidade, ela não perde, ela não deixa perder o sentido na tradução. Lá em Romanos 8, versículo 1, fala assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora o meu coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Aleluia. E fazer morada. Espírito Santo. Espírito Santo, mora em mim. Aleluia. O meu coração é o teu Ele lugar. habita em nós. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça Portanto, morada em mim. Romanos 8, 1. Em mim. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Se parasse aqui o versículo, a NVI para aqui. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí a gente fala, glória a Deus, eu estou livre da condenação, eu posso pecar, eu posso fazer isto, eu posso julgar, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ouvir música do mundo, eu posso trair, porque nenhuma condenação há. Irmãos, leia a parte B. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Quem não anda segundo a carne, nenhuma condenação há. Agora, quem anda segundo a carne, aí tem condenação. Qual é a inclinação da carne? Inimizade, briga, contenda, ódio, mágoa, lascívia, maus pensamentos, obra da carne, feitiçaria, inimizade. Quais são as obras da carne? Isto é andar segundo a carne. Agora, quem anda no Espírito, nenhuma condenação há. Quem anda no Espírito, irmãos, quem anda no Espírito agrada a Deus. Quem anda no Espírito santifica a vida. Quem anda no Espírito alimenta Deus que está dentro dele. Por isso que a Bíblia fala, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus habita em nós, Ele está vivo dentro de nós, e a gente tem um relacionamento com Ele, a presença dEle é mais valiosa do que o poder dEle. A Bíblia fala que Ele nos convence, Ele que nos convence. Não é ninguém que vai falar, você está em pecado, você está no erro, você está no pecado, você tem que sair dessa vida. Não é a gente que vai fazer isso, é o próprio Espírito Santo, vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem pessoas, irmãos, que está brincando com as coisas de Deus e está achando que está normal. Essa pessoa pode ter o poder de Deus, mas não tem a presença, porque a presença não fala mais com ele. A presença não trabalha na vida dele, convencendo ele mais. Ele sabe que está errado, mas não é convertido. Ele não muda de vida, ele não muda. Esse que é o problema, irmãos. Se nós nascemos de novo e Deus habita em nós, nós temos que vivificar Deus dentro da nossa vida. Saber que a nossa vida é que vai fazer a diferença nesse mundo. Se você tem apenas o poder de Deus, está na igreja, tem o poder de Deus, há um momento que você vai negar Jesus, há um momento que você vai duvidar, será que Ele cura? Por que tem pessoas desviando do Evangelho hoje, irmãos? Dentro da igreja, desviado do Evangelho. Será que é verdade mesmo? Tem pessoas que perguntam para mim, pastor, será que o inferno existe? Ah, pastor, será que está vindo o tempo da graça, pastor? Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, Deus é misericórdia, pastor. Olha para você ver, irmãos, como é que uma pessoa que olha para trás e fala assim, vontade de voltar lá atrás. Lembra de Sansão, querido? Rasgou um leão no meio e deixou o leão na estrada, à beira da estrada. Passado alguns dias, ele passa por aquele caminho e ele vê um enxame de abelha. Aliás, é abelha, né? É abelha. Cheio de abelha, aquele animal morto. E ele olha lá dentro, ele vê mel. E ele
entra dentro daquela carcaça, pega o mel e come o mel, que ele não podia tocar em animal morto. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: tem coisas boas em lugares que está morto. Cuidado, não vá pegar. Tem coisa que você matou no passado, não volta lá para ver como é que está aquela pessoa, aquela causa, aquela situação. Não volta lá. Tem até coisa boa lá, mas cuidado, é maldição para a sua vida, é uma cilada do inferno. Você sabe quem é que Deus gosta? Deus não gosta de pessoas que usam o nome dele em vão. O que é usar o nome dele em vão? É você pregar e não viver. É você falar e a palavra que alguém falou para você não entrou, mas você fala. O que é usar o nome de Deus em vão? É você não viver o cristianismo. Paulo falou assim: olha, eu tenho muito medo de eu pregar para alguém e eu mesmo ficar. Se a presença de Deus, só ela pode transformar e restaurar a nossa vida. Amém, amado? Como é que eu agrado a Deus? Fazendo a vontade dEle. Como é que Deus quer que eu sirva a Ele? Como é que Deus quer que eu adore a Ele? Não é de qualquer maneira. A primeira coisa que Deus fez, e usando os homens de Deus no tabernáculo, não foi o altar de sacrifício, não foi a bacia de bronze, não foi o candelabro. A primeira coisa que ele fez era a arca da aliança. A arca da aliança, que representava Deus. Deus. Aquela arca representava Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Aquela arca, ela tipificava Deus. Dentro da arca tinha os 10 mandamentos, 2 tábuas, a vara de Arão que floresceu, um vaso com os pães, representando o asno, o deserto. Aquela arca representava a própria figura de Deus. E toda vez que aquele tabernáculo portátil era tirado de um lugar e conduzido para outro lugar, apenas os levitas podiam conduzir a arca do Senhor, a presença de Deus. A presença de Deus era santa, e é santo até hoje. Era quatro homens de Deus, 4 levitas, que antes de pegar na arca em parte para carregar, era 2 bastões, e em cada lado do bastão um homem de Deus, um levita, e carregando 4 homens carregando aquela arca. Ele sacrificava o animal pedindo perdão a Deus pelo seu pecado para pegar naquela arca. A cada 6 passos que eles davam, eles paravam, deixavam a arca e matavam um cordeiro, pedindo a Deus perdão pelo pecado. Dava mais 6 passos, carregando a arca, sacrificava mais um cordeiro, pedindo perdão a Deus. Santidade. Você carrega a presença de Deus na sua vida, querido. Nós carregamos a presença de Deus na nossa vida. Você tem que ter uma vida santa, na maneira de você pensar, da forma de você falar, da forma de você agir, da forma de você servir, da forma de você adorar. Você tem que viver uma vida santa, em santidade. A gente quer viver no poder, mas não quer viver na presença, porque a presença de Deus, querido, não é à toa que Adão e Eva fugiu da presença. Quando eles pecaram, eles esconderam de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você andasse com a Bíblia no peito aberta todo dia, fosse trabalhar com ela aberta,
como é que seria o seu comportamento lá no seu trabalho? Se andasse na rua com a Bíblia aberta e todo mundo visse que você é uma pessoa cristã, como é que seria o seu comportamento? Andasse com a camisa com o dizer, dizendo assim: olha, eu sou filho de Deus e tenho a paciência, tem amor, tem paz, tem alegria. Eu tenho os 9 frutos, gomos do fruto do Espírito. Se alguém roubasse a sua paciência, você perderia ela, ou você correria atrás? Se alguém roubasse a sua paz, roubasse o seu amor, o que você faria? Será que nós carregamos a presença com temor, com reverência? A cada passo, a cada hora que a gente passa, a gente sacrifica um animal? A gente oferta alguma coisa para Deus? A gente ora a Deus ofertando? A gente jejua? Pastor, a gente tem que jejuar. Irmãos, tem que jejuar. O jejum não é só para expulsar demônio. Sabe por que você não jejua? Porque você é fraco na sua carne. Ah, pastor, não expulsa o demônio. Você não jejua porque sua carne é fraca e está vencendo você. Ah, pastor, jejum é do Velho Testamento. Irmão, por isso sua vida está coitada. Sua vida está do jeito que está. Sua família está do jeito que está. Saul, ele teve de entregar a sua filha, presta atenção nisso, a sua filha, para qualquer pessoa que matasse um gigante. Quem deveria matar o gigante era Saul, covarde. E ele sacrificou a sua filha. Eu dou minha filha para quem quiser matar aquele homem, pode ser um assassino, pior homem do mundo, eu dou minha filha para ele. Que covarde! Presta atenção, quando você peca, você lança o seu filho na mão do diabo, querido. Quando você dá uma brecha para o diabo, você lança a sua geração futura na mão do inferno. Sabe o gigante que você não derrota ele hoje? O seu filho amanhã terá que derrotar. Qual é o gigante que você tem que enfrentar? É a mentira? Qual é o gigante que você tem que enfrentar para o seu filho amanhã não enfrentar ele? Será que a presença de Deus na nossa vida tem fluído e falado com a gente? Porque o poder de Deus é muito bom. Glória a Deus, olha o poder. Só que o poder só atinge os outros. Deus me usa para alcançar os outros. A presença de Deus quer trabalhar na nossa vida, nos convencendo e gerando conversão de vida. Conversão de vida, santificando a nossa vida. Sabe quando a nossa alma não tem sede, não tem fome de Deus mais? A gente perde o prazer. Hoje eu coloquei na parte da tarde. O salmista disse assim: olha, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente deveria ter o maior prazer, maior alegria de caminhar para a casa do Senhor. Ter maior prazer em servir aquele que tem servido a gente todos os dias. A gente deveria ter o maior prazer. Prazer é vontade da alma. A gente não vive pela vontade da alma, mas uma decisão que a gente toma acertada no espírito, a gente dá uma ordem para a nossa alma. Veja como é que a Soninha abriu o culto aqui hoje. Eu dou uma ordem para a minha alma. Alma, por que você está triste? Está abatida? Eu dou uma ordem, louva ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor. É o nosso espírito dar uma ordem para a alma. Sabe, se a presença de Deus estiver impregnada em nossa vida, quando um problema vem e atinge a nossa alma, a primeira coisa que a gente fala: vou desistir, vou abrir mão do meu casamento, não aguento mais a minha família, estou arrachando fora dessa igreja, não aguento mais. A pessoa só tem o poder do Espírito, não tem o poder da presença. É a presença de Deus que vai trabalhar em nós, gerando em nós
Irmãos, além da fé, além da esperança, o poder de Deus gera uma coisa em nós que transforma a nossa vida, chamado metanoia. Fala comigo, metanoia. É o poder de transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente. A gente passa a ter a mente de Cristo. O que precisamos é de ter a mente de Cristo. Na hora de uma crise, eu tenho que buscar socorro em quem? Em Deus. Isso. Sabe, o poder de Deus na vida dos outros é uma bênção, mas a presença de Deus na nossa vida é o que mais precisamos nessa vida, para a gente viver. O salmista no Salmo 42, o salmista está vivendo o pior momento da sua vida, por isso que ele diz: a alma está abatida dentro de mim, está abatida dentro de mim. Pensa numa alma abatida, é uma alma caída, pessoa com semblante caído, para baixo, não vendo saída, não vendo solução, anda revoltado, cabeça baixa, cabisbaixo, essa alma batida. Mas ele diz no Salmo 42:1: como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede e fome pelo Senhor. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem fome de Deus. Aleluia, glória a Deus. A nossa alma tem que ter fome de Deus, aquele apetite, aquele desejo, aquela vontade. Eu quero mais de Deus, quero mais de Deus. Você imagina você sentado aos pés de Jesus, só para ouvir. Estou lendo um livro chamado assim, ele chama assim esse livro: você não vence batalhas pela oração, você vence batalhas pela adoração. As correntes se quebram, não é pela oração, é pela adoração. Sabe, o grande altar da nossa vida não está no templo, está dentro de nós. Quando a gente sacrifica algo no altar dentro de nós, que Deus está dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, maior que está dentro, coisa mais preciosa é o que está dentro de nós. As coisas externas é secundário, dinheiro é secundário, casa é secundária, carro é secundário, trabalho é secundário. Se Deus está dentro de nós, Ele tem que ser prioridade. Prioridade. Levanta essa geração. Aleluia, Deus. Desperta a igreja em oração. Santo Deus, faz arder de novo. o Senhor habita em nós. Reacende o fogo. O Senhor habita em nós. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, e volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui neste lugar. Aleluia. Se o nosso foco não for Jesus, se o nosso foco não for Ele, nós não teremos paixão focalizada nele. A nossa paixão tem que ser Ele, a nossa prioridade tem que ser Ele. Homens e mulheres que carregam a arca de Deus têm que priorizar o reino de Deus, porque vai chegar um momento, irmãos, que as pedradas vão vir, assim como mataram Estevão. Estevão não amaldiçoou quem estava matando ele, tirando pedra. Estevão não olhou para as pedradas, não olhou para quem estava jogando as pedras, olhou para o céu. E a Bíblia fala que ele viu os céus abertos e Jesus em pé, do lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus em pé. Em toda a Bíblia você vai ver Jesus sentado,
ao lado direito de Deus, à destra de Deus, mas ele aqui está em pé. Estevão olha e vê os céus abertos, e vê Jesus em pé, do lado do trono de Deus. Lá em Atos, esse homem vê os céus abertos, e ele olha para os céus, e vê os céus abertos. Deixa eu dizer uma coisa para você: o céu já foi aberto. Você não precisa abrir o céu, mas você tem que ver Deus no céu, sentado ou em pé. Se ele estiver em pé, ele vai te receber você. Se ele estiver sentado, ele está governando você. Se ele estiver em pé, é sinal que você tem duas alternativas: ou ele está agindo, você vai partir. Mas se você partir, ele vai estar em pé para receber você lá de honra. De honra, por você não negar Jesus, não negar sua fé, não negar o poder de Deus está na sua vida, a presença de Deus está na sua vida. Eu quero orar, a gente vai cear esta noite. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, e o Senhor habita dentro de nós, o Senhor mora dentro de nós. Libera uma unção na igreja, toque nesta igreja, que a Tua presença seja marcante na vida dela, a cada dia, que possamos construir um altar do Senhor na nossa vida, e que nesse altar o Senhor possa ser adorado, possa ser servido, através da nossa oração, através da nossa leitura da palavra, através, Deus, da nossa devocional contigo, através da gente parar para te ouvir. Senhor Deus, levanta uma igreja comprometida, que ama estar na tua casa, que ama servir ao Senhor. Senhor Deus, aviva a tua obra no meio da tua igreja, traga avivamento. Aonde está morto, a área que está morta, torna a fazer a viver, ressuscita ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus.